Fala empresário, tudo bem? No vídeo de hoje vou falar para vocês 4 formas de aumentar o lucro da sua empresa. São 4 situações, 4 coisas que você precisa ver dentro da sua empresa com uma certa periodicidade para você conseguir aumentar seu lucro. Primeira coisa, lucro. Tem 2 formas de você aumentar o lucro, né? Você aumentando sua receita e você diminuindo sua despesa. Essas 4 formas que eu vou falar, elas estão basicamente dentro desses 2 pilares, mas eu quero que você olhe um pouco mais específico e tenha um olhar mais de profundidade porque eu vou falar. Por quê? Não é simplesmente, vou reduzir o custo. É como, o que dá para se fazer, o que não dá para fazer, como que eu vou aumentar a minha venda, enfim, tudo isso eu vou estar falando aqui nesse vídeo, tá? Então vamos começar. Os pontos são separados em 4. Redução de custo fixo, redução dos custos variáveis, aumento de venda em quantidade de vendas e aumento do valor do seu negócio. Então se você é um prestador de serviço, como você aumenta esse preço ou como você aumenta os valores do seu comércio, como você fornece menos desconto, vou falar um pouco aqui. Primeira coisa, custos fixos. Primeira coisa que você tem que verificar, que você tem que ter um acompanhamento, é verificar se os salários estão compatíveis com o mercado. Ou seja, às vezes a gente acaba contratando pessoas mais caras, às vezes a gente vai dando promoções e com o tempo, quando a gente vai verificar com o mercado, as pessoas estão ganhando muito acima da média do mercado. E às vezes a gente precisa fazer umas readequações, certo? Então, olhe salário a salário, acompanhe como o mercado está remunerando, faça pesquisa de campo, use LinkedIn, enfim, tem várias ferramentas hoje, o próprio Google dá bastante informação de quanto que é o salário médio de determinados cargos. Então, olhe sempre para os cargos, quanto que essas pessoas estão sendo remuneradas de acordo com o mercado. Tenha uma métrica de quanto que você gasta para pagar pessoas versus seu faturamento. Então, o que eu quero dizer? Então, em média, eu gasto 10% do meu faturamento com o pagamento de pessoas. Você tem que ficar atento porque às vezes o seu faturamento está diminuindo. E se você não reduz o custo, consequentemente seu lucro vai diminuir. Uma hora vai vir um prejuízo, você vai ter um fluxo de caixa negativo, depois você vai quebrar. Então, vamos supor que você gaste 10 mil com folha de pessoas. Paga 10 mil com folha de pessoal, em média você fatura 100 mil por mês. Se depois de um tempo você começa a faturar 90, você tem que automaticamente reduzir seu custo para 9, porque senão seu lucro vai ser bem afetado e seu fluxo de caixa vai ser prejudicado. Então tem esse controle. Diminuir o faturamento, você precisa reduzir custo, você precisa reduzir os quadros, certo? Edson, só reduzir o quadro? Cara, você precisa achar alternativas. Hoje tem várias ferramentas de automações de alguns serviços, você pode terceirizar alguns serviços que às vezes sai mais barato do que um CLT, do que um funcionário fixo na sua empresa. Então vai sempre buscando alternativas de como reduzir estes custos. Vou te dar um exemplo. Eu contratei uma agência para fazer algum serviço. Tem a mesma qualidade de eu ter a pessoa aqui no escritório, talvez não, mas sai bem mais em conta e eu tenho um pacote mais completo de algum serviço. E como eu já tenho noção do que eu preciso que eles entreguem, tenho uma expertise do negócio, eu consigo cobrar de forma mais incisiva essas agências. Esse é um exemplo que eu estou citando que acontece aqui com a minha empresa. Outra coisa, redução dos custos variáveis. Esse é o segundo ponto. Custos variáveis são aqueles que quando você aumenta sua venda, consequentemente ele sobe. Então um exemplo, taxa de cartão de crédito, taxa das maquininhas, ou de alguma plataforma que você faça recebimento, que você receba pagamentos dos seus clientes, tá? Esses cartões, essas maquininhas ou essas plataformas, cada uma tem um tipo de taxa. Então você tem que estar sempre negociando, você tem que estar sempre buscando uma alternativa melhor no mercado. Essa daqui cobra 1,8, a outra cobra 1,3. Edson, você desgaste todo por causa de 0,5% de faturamento? 0,5% no volume total, dá um lucro ali que talvez você pode pegar esse dinheiro e investir num marketing, investir num tráfego, alguma coisa para gerar mais receita para o seu negócio. Então 0,5% do seu volume total é bastante coisa. E nessa taxa de maquininhas eu te dou mais uma dica. Cada uma tem um tipo de negócio diferente uma da outra. O negócio que eu quero falar assim, ela tem um core diferente, ela tem um público-alvo diferente uma da outra. Então elas têm uma taxa melhor para parcelamento em 10 vezes. Outras têm uma taxa melhor para débito. Outras têm uma taxa melhor de antecipação. Antecipação é o quê? Parcela lá em 2 vezes lá para o seu cliente, você antecipa aquele recebimento. Então, cada uma tem uma alternativa melhor. O que você tem que fazer? Às vezes você pode ter mais de uma, 2. Para determinado tipo de cliente, você usa uma maquininha. Então, tem maquininhas que no débito a taxa é 0. Então, para débito eu vou usar a maquininha da Cielo. Estou usando um exemplo aqui que eu, para te falar a verdade, nem lembro das taxas. Outra tem uma taxa de antecipação. Preciso dessa taxa de antecipação porque eu preciso antecipar os pagamentos, porque eu preciso desse dinheiro para fazer o fluxo de caixa para o meu comércio, para eu ter um estoque adequado, enfim. Então você vai usar a outra marca, a Stone, sei lá, eu tô usando exemplos aqui, tá? Isso, e negociar sempre com fornecedores aí, tá? Sempre negociar com fornecedores, abaixar o custo da mercadoria vendida, então abaixa um pouco sua linha de CMV e também tente sempre negociar prazos mais longos com fornecedores. Para você que é comerciante, sempre o ideal é você receber à vista
e pagar a mais longo prazo, porque você consegue colocar dinheiro para render alguma coisa ali na sua conta, no seu banco, enfim, e acaba que você vai sempre rentabilizando um pouquinho mais. Lucro e despesa tem que se olhar com lupa. Um pouquinho que você ganha mais pode fazer uma diferença muito grande para você escalar seu negócio lá na frente. Beleza? Os outros dois pontos aqui mais para a parte de venda, aqui a gente falou de despesa, esses dois primeiros, e tem os dois de venda que são bem importantes. O primeiro ponto na relação de venda é aumentar a quantidade de vendas, certo? E o que você precisa fazer para aumentar essa quantidade de vendas? Você tem que investir em marketing. Marketing hoje, principalmente nesse meio digital, ele é o coração, a alma do negócio, ele precisa ser, você precisa olhar para isso. Não adianta fazer ações inteligentes, tá? Panfletos, algumas coisas assim, dependendo do seu negócio, não funciona mais. Hoje a questão de marketing digital tá muito vivo, muito presente já na vida de todo brasileiro. Então é uma alternativa. Outra alternativa é você vender mais para o mesmo cliente. Então, vou te dar um exemplo aqui. A recorrência é o que faz as principais empresas conseguirem sucesso. Banco. Por que banco ganha muito dinheiro? Porque você está sempre usando as alternativas do banco, produtos diferentes do banco. Então, uma hora você pega um empréstimo, outra hora você usa o cartão de crédito, outra hora você entra no cheque especial, outra hora você entra no financiamento. Então, você tem uma recorrência de produtos do banco. E a mesma coisa você tem que fazer com o seu negócio. Então, vamos supor que você tem uma clínica odontológica e o cliente ele tem que fazer limpeza de dente ali, a limpeza ali de tártaro ali, aquele negócio todo, a cada 6 meses. Você tem uma plataforma, um software, um CRM que faz com que você lembre e você entre em contato com o seu cliente próximo dessa data dele tá refazendo esse serviço, você espera o seu cliente. Porque se você relembrar, ele vai fazer de 6 meses. Se você não lembrar, ele vai fazer uma vez no ano, uma vez a cada 8 meses. Então você diminui a frequência do seu cliente dentro do seu negócio. Você diminui a sua recorrência. Outro ponto para você aumentar seu faturamento é você analisar o seu horário de funcionamento. O que eu tô querendo dizer? Muitas empresas, às vezes consultório, às vezes comércio, eu vejo fechando às 18 horas. A maioria das pessoas trabalham até às 18 horas. Se você fecha seu negócio às 18 horas, essa pessoa vai passar pelo seu comércio, vai passar pelo seu consultório, ou ela vai querer ser atendida por você, você vai estar fechado. Você não funciona no horário que a pessoa está livre para ser atendida. Trabalhei na maior rede de farmácias da América Latina, aqui no Brasil. E a maioria das farmácias fecham às 23 horas, quando a gente não colocava as operações 24 horas. É muito comum você ver farmácias 24 horas. Por quê? A maioria das pessoas compravam medicamento após o seu expediente, após o seu horário de trabalho. Ou seja, ali o horário das 19, 20 horas, 22 horas é um horário muito cheio para a farmácia justamente por causa disso. Gera uma conveniência para o seu cliente, que ele vai saber que em qualquer horário você vai estar pronto ali para atendê-lo. É horário assim, né? É horário mais flexível, né? Ficar 24 horas, que eu sei que tem alguns negócios que são impossíveis de se operar 24 horas, até por causa que tem um custo operacional muito caro. E o quarto ponto, que é um ponto bem importante, é aumentar o seu preço. Edson, se eu aumentar o meu preço, eu perco o cliente, meu cliente não vai comprar, meu cliente é um cara que pechincha muito e não sei o que. Existem negócios e negócios. Quando eu falo em aumentar o preço, você tem que gerar mais valor para o seu cliente. Então, voltando ao exemplo da farmácia, essa rede que eu trabalhava não era a rede mais barata do Brasil, ela tinha um preço muito competitivo com o mercado, não era mais barata, só que ela era que tinha o melhor estacionamento, ela era que tinha as farmácias com o melhor horário de funcionamento, ela era que tinha as melhores esquinas, ela que prestava os melhores serviços, então tinha sala de serviços farmacêuticos, tem várias coisas, ela ainda existe, tá funcionando, tá de vento e poupa inclusive, então acaba gerando mais valor, tem sempre farmacêutico de plantão. Enfim, então quando você gera mais valor para o seu negócio, consequentemente você consegue cobrar um pouco a mais. Vamos voltar ao exemplo do consultório. Então você tem uma clínica e sua clínica ela tem um espaço kids para a mãe que vai lá consultar, o filho ficar distraído ali, brincando, fazendo outras atividades. Ela tem um ambiente clean, um ambiente aconchegante para as pessoas que estão esperando para ser atendidas. Tem um cafezinho, as secretárias são super atenciosas. Tem um time bem treinado para prestar um excelente atendimento. Então, cada vez que você faz algo que gere mais valor para a pessoa, você tem que cobrar mais por isso. Esse é seu diferencial. Seu diferencial é gerar mais valor para as pessoas, para o seu cliente. Consequentemente, você pode sim e deve cobrar um pouco a mais. Se você pegar esses 4 pontos e olhar no detalhe e fazer um plano de ação para cada um deles, consequentemente você vai faturar mais no seu negócio. Não tem como você não faturar mais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Segue a gente aqui nas redes sociais. Por favor, se inscreve aqui no canal. Deixe seu like para o nosso conteúdo se espalhar cada vez mais aqui para as pessoas que estão aqui no YouTube. Beleza? Espero que tenham gostado.
e até a próxima. Tchau!